Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Há uns 12 anos atrás, o professor Hélio Couto concedeu uma palestra sobre Jesus Cristo que vamos ao desafio de resumir as principais ideias expostas pelo professor aqui nesse vídeo. Para quem não conhece, o professor Hélio Couto é a maior referência em mecânica quântica no Brasil. Ele é uma referência no tema e seu conteúdo tem ensinado e inspirado milhares de pessoas. O professor Hélio Couto é uma daquelas raras pessoas que conseguem unir ciência e espiritualidade com maestria, então se você ainda não o conhece, não perca mais tempo. Ele inicia a palestra falando sobre a primeira tentativa de explicar a mecânica quântica 3.800 anos atrás por meio do faraó Akhenaton, na 18ª dinastia egípcia, e que morreu assassinado por tentar implantar uma ampla filosofia resumida sob o nome de monoteísmo. Se você ainda não assistiu esse vídeo onde o professor Hélio Couto canaliza as memórias do faraó Akhenaton, vou deixar um link no final desse vídeo para você. A ideia principal, o cerne daquilo que a humanidade chama de monoteísmo, é o entendimento de que existe uma única força fundamental na natureza. Uma força primigênia, uma única onda de energia que contém todos os códigos da existência. Essa força primordial, essa energia, essa onda é que, em última análise, se busca explicar através da filosofia de um Deus único. Todavia, a humanidade não compreendeu que essa força, essa onda, essa energia é sempre a mesma. Não importa o nome que os homens deem a esse Deus. Se querem batizar de Javé, Alá, Tupã, Brahma, Oxalá, Tudingong, o professor Hélio explica que trata-se da mesma energia imutável, infinita, eterna e constante. Dizendo ainda que nessa confusão politeísta de muitos deuses, as pessoas brigam e se matam, cada qual defendendo seus próprios deuses, ignorando que trata-se da mesma força. No fim, brigam e discutem apenas por vaidade, para impor o nome humano escolhido e os protocolos ritualísticos que cada cultura julga como certo, baseado em suas próprias limitações humanas. E assim caminha a humanidade toda vez que se tenta explicar mecânica quântica e o que isso significa realmente. Passado milhares de anos, continuamos na mesma, continuamos acreditando que o mundo material é a realidade última com todas as limitações e divisões. Ele gosta muito de utilizar o exemplo da experiência da dupla fenda para demonstrar o funcionamento da mecânica quântica, demonstrando que a energia pode ser onda e também partícula ao mesmo tempo, e que a interferência eletromagnética do observador tem influência no comportamento da onda-partícula que, livre da observação, se comporta de um jeito e, quando observada, se comporta de outro jeito, dando sinais de que as ondas de pensamento dos observadores interferem na trajetória das partículas. Toda a mecânica quântica está baseada nessa experiência, provando que tudo que existe no universo é uma onda e é uma partícula, e às vezes é uma partícula sem massa. Sim, o universo é um lugar muito complexo, porque ele é infinito em sua complexidade, pois lá até onde o mais longe que se pôde observar, não existe massa alguma. Não existe matéria alguma. Só existe uma onda indiferenciada em potencial, sem forma, que emerge de um lugar que os físicos deram o nome de vácuo quântico, que também não é vácuo, é um pleno de energia infinita que emerge desse lugar misterioso e vai diminuindo a sua vibração, toma uma aparência de massa, que então vira prótons, nêutrons e elétrons, que virá à tona se tornando moléculas, que vai virar a cadeira onde você está sentado, e também vira estômago, rins, pulmões, e vira você, os olhos que você usa para assistir esse vídeo, vira galáxias e tudo mais que existe. Pode parecer não estar relacionado, mas esse prelúdio é muito importante de citar, e acredite, Jesus está intimamente relacionado a este assunto. Aqui no nosso mundo, cada tribo, vamos assim dizer, tem um deus. Algumas regiões têm mais gente com aquele deus e outros com o outro deus. Esse ponto de vista é míope e inevitavelmente leva a guerras, porque se o Deus do outro não é o seu, e o seu é o Deus certo, logo o outro é um infiel que deve ser eliminado. Afinal, como a pessoa pode ser contra Deus? Então só pode ser do mal, e o mal tem que ser eliminado. E isso é uma ignorância estúpida. Pois assim como a mecânica quântica ensina que tudo o que existe emana de um ponto primordial de energia, lá então estaria Deus, o único ponto do qual tudo emerge. Toda a multiplicidade de deuses do politeísmo não passam de mera interpretação humana.
O único Deus é, em última instância, uma única inteligência, uma única fonte de energia da qual emerge tudo o que existe. Mas não se pode falar isso porque tem 1000 pessoas numa sala e cada uma tem um Deus diferente, e aí dá conflito. Ignorando novamente e mais uma vez que não importa se você chama de João, Pedro, pau ou pedra. As pessoas estão falando da mesma coisa, achando que estão falando de coisas diferentes. Quando esse conceito for aceito e entendido, cessarão as guerras na face da Terra, pois você entenderá que tudo que você faz para o outro volta para você imediatamente. E isso não é teoria, isso é física, é eletromagnetismo. E foi isso que Jesus tentou mostrar, que só há uma fonte criadora. Quando ele disse que o Pai e eu somos um, o que ele estava tentando dizer é que existe uma unidade, uma unificação, só existe uma força, uma onda, uma inteligência. E foi isso que Jesus tentou mostrar, que só há um Deus, ou só há uma fonte. Quando ele disse eu e o Pai somos um, o que ele estava tentando dizer é que existe uma unidade, uma unificação, só existe uma força, uma onda de inteligência. E tudo o que ele falou e as parábolas foi para provar o que a mecânica quântica fala. Tudo o que vocês pedirem crendo que receberam, receberão. O receberam está no passado e o receberão está no futuro. O que isso significa? Que tudo aquilo que vocês tiverem certeza absoluta que receberam, receberão. A frase está feito faz sentido para vocês? Quanto ao prazo, bom, existe um prazo nessa dimensão para que as coisas possam entrar na sua realidade por causa da frequência desta dimensão. E por causa que as pessoas ainda não evoluíram o suficiente para terem autocontrole mental e sentimental para poderem criar sem maiores problemas. Todos nós somos co-criadores, pois estamos dentro dessa única onda, logo temos a mesma capacidade, só que não acreditamos, e se você não acredita, não colapsa a função de onda. O ponto é você reconhecer quem você é, um co-criador com a mesma capacidade da onda primordial. Aliás, você faz isso o tempo todo, quer entenda, quer não. O universo é um lugar de leis, quer dizer, se você não entende como aquilo funciona, se joga de um prédio, mas você nunca ouviu falar da lei da gravidade, vai cair e morrer igual, quer entenda a lei da gravidade ou não. Então, quanto antes você entender as leis, melhor, caso contrário, você vai manifestar sim, mas uma série de problemas. Se você perguntar por aí para as pessoas, quem é você, de onde você veio, para onde você vai? A resposta mais comum será, não sei e não quero saber. Pavlov estava certo, dá para doutrinar e condicionar pessoas no modo operacional, come, dorme, bebe e trabalha. Um dia Nicodemos foi falar com Jesus à noite, porque falar de dia era complicado, pegava mal, o povo podia falar, a notícia podia chegar até os poderosos. Então foi prudentemente de noite. Chegando lá, ele perguntou a Jesus, como é que a gente vai evoluir se durante uma vida não dá para aprender nada? Jesus o teria explicado que você pode receber a informação de qualquer líder espiritual de forma exponencial que já existiu, existe ou existirá no universo. Porque não existe passado, presente ou futuro na mecânica quântica. Você não precisa de 80 anos para entender uma coisinha, é só pedir, só que ninguém pede. Jesus disse, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Lá nas Escrituras diz que Jesus respondeu a Nicodemos que ele teria que nascer de novo e de novo e de novo. Todavia, o professor Hélio afirma que não foi isso que aconteceu, que eles conversaram a noite toda, onde Jesus lhe explicou tudo sem filtros, embora talvez Nicodemos possa não ter compreendido. Ninguém ainda entendeu. Como é que é leve e suave se a gente tem que sofrer, sofrer e sofrer? A humanidade segue a doutrina de sangue, suor e lágrimas. Ninguém entendeu nada. Segundo os estudos do professor Hélio Couto, Jesus afirma claramente que João Batista era a reencarnação de Elias, ambos sendo rejeitados pela humanidade, e o renascer passou da metafísica para a poesia, formando um conceito abstrato e basicamente mitológico. É necessário raciocinar para onde vai a sua energia. Energia não desaparece, só se transforma. E o que é que acontece com ela? Permanece por aí e nós temos as mais variadas interpretações do que acontece depois.
mas nada é estudado em termos racionais científicos, raciocinado e vivenciado. Como que pode uma mensagem de amor virar algo de um Deus que pega você e joga no inferno para sempre? Não é uma contradição? Eletromagnetismo, você manda, volta, causa e efeito. E o fundamento do eletromagnetismo vira uma doutrina incoerente baseada em lições não entendidas e mal interpretadas. E por que a doutrinação é tão fácil? Porque a maior parte da humanidade tem preguiça de ler, estudar e raciocinar qualquer coisa. Come, bebe, dorme, cervejinha, futebol, novela e assim passam-se as eras. Então está claramente dito por Jesus que você volta, nasce de novo para aprender aquilo que ainda não entendeu e evoluir. É um conceito natural. Todos nós estamos emaranhados desde o início no vácuo quântico, lá no Big Bang. E esses laços comuns são reforçados negativa ou positivamente ao longo do caminho de aprendizagem. Nesta maravilhosa história da humanidade de guerras e barbáries, você teve contato com outras consciências e de novo foi reforçando e emaranhado, pois tudo está correlacionado para o resto da eternidade. Matou, roubou, violentou, suicidou, etc. Isso tem consequências e precisa ser resolvido. O ato negativo gerou uma partícula de antimatéria que gruda em você imediatamente. Qualquer ato negativo gruda no corpo de quem o praticou, como uma mancha. Antimatéria é um próton com carga negativa. Todas as partículas têm suas antipartículas. Entre a vítima e o algoz cria-se um vínculo magnético eterno, não tem como escapar, até que se pacifique entrando em estado de equilíbrio. E como se pacifica? Elevando a vibração. E como se eleva a vibração? Fazendo o bem. Da mesma forma que as pessoas, como co-criadoras que são, elas sequer precisam fazer as coisas, pois o mero ato de pensar e sentir já estabelece esses vínculos magnéticos, aquilo que entendemos como ligações kármicas. Pensar o mal é tão nocivo quanto praticá-lo? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Então, se vamos limpando nossos pensamentos, vigiando para manter os pensamentos positivos, sentindo o bem e agindo no bem, dentro de um determinado espaço de tempo, tudo ao nosso redor começa a se transformar para melhor. Pois um co-criador, no final da história, não precisa pedir nem implorar nada, só precisa saber que o universo tem leis e entender que leis são essas. Certa vez, um centurião romano foi procurar Jesus e falou: "Meu empregado está doente em casa, dá para você curá-lo?" Jesus disse: "Ok, vamos lá então." No que o centurião respondeu: "Não precisa se mexer, basta você querer e eu sei que ele já está curado." Foi quando Jesus olhou para o centurião e disse: "Não encontrei em Israel fé maior que esta." Está nas Escrituras que Jesus falou: "Vós sois deuses." Ele não ia dizer naquela época: "Vocês são co-criadores." Ficou mais fácil falar: "Vós sois deuses", para não descambar para a metafísica naqueles tempos. Todavia, o professor Hélio argumenta que Jesus não poderia ter sido mais claro do que afirmar: "Vós sois deuses e deusas." Estava claríssimo. É isso que ele veio passar, que só há um Deus, uma única onda. Todos temos a mesma onda dele, somos a onda, uma centelha divina, um átomo de Deus coberto pelo nosso ego. Eis então um dos X da questão. O professor Hélio explica que assim que a centelha é emanada, ela já se cobre com um ego. No início, ridiculamente ignorante, não conhece nada, não entende nada, não sabe nada. Então vai ter uma vida essa centelha primordial, vai ter uma vida ridícula, porque ela precisa saber o que está fazendo. Ela não sabe que é uma centelha, não sabe o que tem um ego recobrindo, não tem a menor noção de nada. Então começa todo um processo de transferência de informação. À medida que cada centelha começa seu longo caminho da evolução, ela é posta lá numa montanha como um mineral, na menor capacidade de consciência possível. Lembra que tudo é uma única consciência que permeia o universo inteiro. Agora é preciso transferir informação para essa consciência, para que ela compreenda do que é feita a vida e um dia poder se capacitar como um co-criador. Para se tornar um co-criador consciente leva tempo.
Precisa transferir informação. Para isso, essa consciência crua é posta lá no menor nível possível, num cascalho. Que alguém passe e dê um pontapé, o cascalho bate numa pedra, bate noutra, rola, perde pedaços, atrito. E esse atrito vai gerando informação, vai gerando uma base de dados. A energia atritando vira informação, então cresce. Quando adquire um certo nível de informação, vira uma plantinha, que já tem um pequeno sistema nervoso rudimentar, e assim vai. Estudos científicos revelam que as plantas sabem quando você entrou no ambiente e se você a maltratou ou foi gentil, pois a planta já tem um sistema nervoso suficiente para saber se você é a pessoa que cuida ou maltrata. Depois que essa consciência aprende tudo o que há para saber sobre os reinos mineral e vegetal, então vira um inseto. Nasce e morre quase que instantaneamente depois de uns 700 milhões de anos nessa condição, absorvendo informação, e então passa para outros estágios evolutivos, passando por N formas de vida animal até chegar no reino hominal. E quando essa consciência nasce como homem, não faz a menor ideia de onde veio, quem é ou para onde vai, pois está em um nível ainda elementar de evolução e não agregou informação suficiente, não tem abstração, não consegue elaborar. Então vivencia, experimenta, nasce e renasce, e então vai sofrer, 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 até que comece a entender. Jesus veio mostrar que a época de sofrimento terminou, que os homens já estão com experiência e informação em um banco de dados suficientes para passar a entender pelo amor, não mais pela dor. Embora o ego seja uma carapuça de hábitos, Jesus veio e disse com todas as letras, com as palavras adequadas para a época, que existe apenas uma única energia, que somos todos frutos da emanação da fonte, e que como somos a própria fonte em ação, podemos fazer tudo o que ela faz. E tudo isso através do amor, pois já estamos crescidinhos o suficiente e prontos para amar. Basta nos permitir sentir essa irradiação da substância de Deus, mergulhar nas águas do amor puro da fonte, pois por amor é possível crescer e evoluir sem sofrimento. Essa foi a mensagem de Cristo. Agora, se quiser seguir aprendendo pela dor, através da barbárie, poderá fazê-lo, todavia em outro lugar, pois tudo no universo tem um prazo e é chegado a hora da Terra evoluir. Aqueles que não estiverem dispostos a acompanhar o ritmo da Terra serão transferidos para outros mundos, onde poderão continuar aprendendo por meio do sofrimento e primitivismo. Exatamente como Jesus falou, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Logo, uma consciência primitiva que vibra na dor é eletromagneticamente atraída para um mundo duro e sombrio, onde possa sofrer à vontade da forma que quer. Os homens escreveram em textos que eles próprios chamaram de sagrado, sobre um Deus ciumento e vingativo. Este Deus, todavia, não existe. O que não foi entendido na época e tampouco até agora é que não existe nenhum Deus te observando para poder te castigar. A dor e o sofrimento que você experimenta foi gerada por você mesmo. Nada mais são do que uma lei universal de causa e efeito, onde você atrai para si tudo aquilo que emana para fora de si, por eletromagnetismo, por física, não por magia. Jesus era e é puro amor. E quando ele disse, eu e o Pai somos um e todos somos irmãos, ele está dizendo, eu sou um co-criador, uma onda da fonte primordial, e você também é. Quando Cristo falava em fé, ele estava falando sobre confiar no processo, mas ele também alertava para orar, ou seja, manter nossa vibração elevada, e vigiar, manter-se alerta. E também aconselhava para que não fôssemos ociosos e indolentes, ou seja, para que não fôssemos preguiçosos e vagabundos, mas antes que nos esforçássemos para atingir a perfeição. Jesus Cristo sabia quem era, sabia ser um co-criador consciente, conhecia o poder dentro de si, o mesmo poder que manifesta tudo o que há, um Deus em ação no aqui e agora e também pelo infinito afora. Ele sabia que ele, Deus, você e eu somos feitos da mesma substância. Vivemos na onda, surfamos a onda e também somos a onda. Por isso ele disse essas palavras: só existe um Deus, eu e o Pai somos um, somos todos irmãos, vós sois deuses.
Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí, gostou desse resumão da palestra do professor Hélio sobre Jesus Cristo? Eu espero que sim. Coloca aqui nos comentários se você acredita que nós somos deuses. Diz aí, vai, você é um deus? Lembra de se inscrever no canal, esmagar esse like. Muito obrigada por assistir e até a próxima!